Olá pessoal, eu sou a Alessandra Godinho, estamos aqui para mais um vídeo e como eu prometi para vocês, essa semana nós vamos ter 3 vídeos. Hoje é a segunda parte do vídeo Herança ou Legado, o que você vai deixar? Né? Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo anterior e vou deixar aqui nos cards também. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita esse momento para se inscrever, não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações para você receber o aviso da continuação do vídeo, né, e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no nosso canal. Você que ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui também. Vou deixar também as minhas redes sociais na descrição, ok? Então vamos lá. Herança ou legado? O que você vai deixar? A primeira coisa que eu queria falar com você hoje é sobre o conflito que a modernidade traz. E para isso, o John Bevere, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, abre aspas, estamos tentando compreender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. O que significa dizer isso? Que nós não somos modernos, nós não somos democráticos, nós temos princípios e nós vivemos por princípios. Nós temos um manual de conduta, que é a Bíblia, e que não modernizou. Então, nós não podemos tentar entender os princípios de Deus, os princípios espirituais, os valores espirituais, com uma mentalidade de democracia, com uma mentalidade de modernidade, porque não é compatível. Nós não vivemos de acordo com as práticas mundanas, nós vivemos de acordo com os princípios que foram estabelecidos por Deus. E nós precisamos sempre ter em mente que Deus só trabalha com os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Por quê? Eu já falei para vocês em outras ocasiões. Porque o mundo, ele o tempo todo quer nos mostrar que o que nós estamos fazendo não é certo, não é bom o suficiente, é demodê, está ultrapassado, que a Bíblia é um livro cheio de regras, de um Deus mau que escreveu tantas regras para nos privar da felicidade. Mas isso é mentira. A Bíblia é um manual de conduta, um manual de princípios. E Deus deixou esse manual de conduta e esses princípios estabelecidos porque Ele sabia que a cada vez que nós quebrarmos um desses princípios, nós vamos ser quebrados por esses princípios. E, consequentemente, nós vamos ser roubados em alguma área das nossas vidas. E como aqui hoje o assunto é a nossa responsabilidade no quesito educação dos filhos, eu queria falar para você que nós não podemos olhar para a educação dos nossos filhos com os olhos da democracia mundana, porque o mundo nunca vai ser compatível com os ensinamentos de Deus. A Bíblia diz que a luz não tem parte com as trevas. Então, eu queria dizer para você o quê? Que os filhos, eles não precisam de um colega, de um amiguinho. Isso eles têm na escola, eles têm na igreja, eles têm nas atividades extracurriculares que ele participa. Ele já tem coleguinha, amiguinho. Ele precisa de autoridade. Filhos precisam da figura de autoridade, que lhes ensine, que lhes derrame amor, que lhes conduza, que lhes oriente, que lhes ouça, que passem para eles o sentimento de segurança, de maneira que quando ele tiver uma adversidade, ele não vai procurar auxílio, ele não vai procurar conselho lá fora no mundo. Ele vai vir até nós, que somos seus pais, para um aconselhamento. O mundo não pode ditar a maneira como nós educamos nossos filhos. Vou botar para você assim, é um direito constitucional que nós temos no nosso país, na nossa nação brasileira, educar os filhos. Nós temos o direito constitucional de educar os nossos filhos da maneira que nós achamos melhor. Isso vai englobar a maneira religiosa, quando nós decidimos conduzir a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, né? Dentre outras responsabilidades que nós temos. É direito
constitucional. A educação dos nossos filhos é direito dos pais, e eu quero que você não esqueça isso. A escola, ela não pode ferir o seu direito, porque isso é um princípio constitucional, é um direito constitucional. A escola, ela não pode passar à sua frente, as pessoas da família não podem passar à sua frente. É direito constitucional dos pais educar a seus filhos da maneira que julgar seja mais correta, da maneira que julgar que seja adequada, ok? Nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Por que eu escolhi abordar esse assunto aqui? Porque eu lido com muitas pessoas que primeiro permitiram que as práticas pecaminosas entraram nos seus lares para depois procurar um antídoto, procurar uma forma de como resolver essa situação. Eu vou dar um exemplo concreto para você entender, né? Pais de filhos adolescentes ou de filhos adultos solteiros que moram em suas casas. Primeiro, eles permitem que a filha ou o filho tragam seu namorado para dormir com eles dentro da sua casa. Aí depois, eles vão buscar uma maneira de resolver essa situação. Meu irmão, não era nem para você ter permitido, porque a nossa prática de vida não é essa. Nós já sabemos que é pecado, que é errado, que é prostituição. Então, nós temos que aprender a parar de viver uma vida cristã sempre apagando incêndio. E precisamos começar a educar os nossos filhos sempre de maneira preventiva, para edificação. Nós não podemos também jogar os nossos filhos dentro da igreja, porque, não, pelo menos meu filho está indo para a igreja. Porque se o meu filho ficar na igreja, ele pelo menos, miseravelmente, ele vai ser menos pior que aquele que está lá no mundo. Meu irmão, está errado. Nós queremos os nossos filhos dentro da igreja para que eles venham se tornar cristãos verdadeiros, cristãos maduros, que vão perpetuar um comportamento benigno, que eles vão perpetuar um comportamento para os seus filhos, para os seus netos, os filhos dos seus filhos, os netos dos seus netos, um comportamento de edificação. Nós não podemos largar os nossos filhos na igreja achando que o pastor tem que dar jeito, o líder do ministério que o seu filho tem que dar jeito. Não, meu irmão, educação acontece dentro dos nossos lares. É responsabilidade, como eu falei no vídeo anterior, é responsabilidade de nós que somos pais. Essa responsabilidade nos foi delegada por Deus, nos foi entregue por Deus. Eu expliquei para vocês, a gente pode delegar autoridade, mas a responsabilidade ela não pode ser delegada. Por quê? Porque a responsabilidade, ela é assim, você pode postergar. Você vai adiando, 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 até que um dia ela faz toque, toque na sua porta. E você vai ter que assumir a responsabilidade. Então, meu irmão, começa, certo? Já começa, meu irmão, minha irmã, assumindo a responsabilidade desde o começo. Não, eu quero ter um filho, estou planejando ter um filho, estou orando ao Senhor. Meu irmão, já começa a orar por esse filho. Já começa a orar pelo casamento desse filho. Eu oro pelo casamento da minha filha desde quando Deus me prometeu uma filha. Eu oro pelo casamento dela, eu oro pelo ministério dela. Eu orava quando ela estava no meu ventre. Eu já buscava direção no Senhor. Nós precisamos pedir direção ao Senhor. Senhor, eu não sei, me ensina, me ajuda. Me ajuda a educar o meu filho no caminho que deve andar desde menino. Por quê, meu irmão? Porque Deus sabe que é mais fácil. Qualquer coisa que você ensinar para uma criança, ela vai aprender. As maiores marcas na vida de um indivíduo, elas são criadas na primeira infância, até os 6 anos de idade. Mais ou menos de 0 a 6 anos de idade. São as marcas mais importantes que ela vai receber. Dali para frente é plus, vai agregando, para bem ou para mal. Então, se o seu filho tem boas memórias, está tendo uma infância saudável, se ele está recebendo amor, ele está tendo suas necessidades supridas, ele está sendo ouvido, ele está vendo em você uma referência, ele está vendo que o seu discurso é compatível com a vida que você vive efetivamente, né? Meu irmão, não tem como dar errado. Minha irmã, não tem como dar errado. Então, começa cedo. O quanto antes você começar, mais eficiente vai ser a sua arte, a sua prática na educação dos seus filhos. Outra coisa que eu queria falar com você
Todos nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Lucas, capítulo 11, dos versículos 11 a 13, diz assim: E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Meu irmão, todos nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. A melhor alimentação, a melhor moradia, a melhor escola, os melhores presentes. Mas nós precisamos ter em mente o seguinte: nós não podemos dar aos nossos filhos tudo o que eles querem. Por quê? Porque a vida não é assim. E os nossos filhos precisam aprender a ter limites, eles precisam ser ensinados. Porque Deus nos ensina. É assim que Deus nos ensina. Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Por quê? Porque Ele sabe que boa parte daquilo que nós pedimos vai ser nocivo para nós. Ou vai nos afastar da sua presença, ou vai nos trazer um roubo, ou vai desvirtuar os nossos corações, ou vai nos fazer tropeçar. Então nós temos que pensar que assim como Deus não nos dá tudo aquilo que nós queremos e tudo aquilo que nós pedimos, nós também não podemos dar aos nossos filhos tudo aquilo que eles querem, ainda que muitas vezes a gente possa. Eu não sei você, mas já teve momentos na minha vida em que a minha filha me pediu coisas que eu podia ter dado. Ou eu podia ter dado naquele dia, naquele momento que ela pediu, e eu dizia: olha, hoje não, mas vamos orar e o Senhor proverá o recurso financeiro, e assim que o Senhor prover o recurso financeiro, mamãe vai fazer para você. A mesma coisa meu marido dizia para ela. E muitas vezes eu podia fazer na hora. Mas ela precisa aprender. Aprender o quê? Aprender que tudo nós temos que sujeitar ao Senhor. Quantas vezes a minha filha me pediu um presente de aniversário ou de Natal e eu dizia a ela: vamos orar. Papai não tem esse recurso, mas o Senhor tem. E se for da vontade do Senhor, se isso for bom para você, o Senhor vai te dar, porque o Senhor tem prazer em abençoar você. O Senhor te ama e o Senhor tem prazer em realizar os seus sonhos, em realizar os desejos do seu coração. Mas, meu irmão, dá tudo que um filho quer. Você está ensinando o seu filho que tudo é fácil, que ele não vai ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de adversidade, e isso não é verdade. Aquilo que os nossos filhos não aprenderem na nossa casa em amor conosco, debaixo da direção e da autoridade de Deus e do Espírito Santo, ele vai ter que aprender de um jeito mais difícil no mundo. E o mundo não tem pena, não tem misericórdia, não tem amor, o mundo ensina. Então é melhor que eles aprendam conosco, em amor. A autoridade que nos foi delegada por Deus, ela é para fins de edificação, que também quer dizer servir e proteger. Então, edificar os nossos filhos significa servir a eles com a direção de Deus e protegê-los. Olha o que diz lá, desculpe, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. É para isso que nós temos instrução na palavra. Talvez a palavra, a palavra do Senhor, ela não vai dizer tudo o que você tem que fazer. Mas eu tenho certeza que se você tiver numa dúvida, num momento, não sabe como orientar o seu filho, a sua filha, numa determinada área, numa determinada situação que você está vivendo, que ele está vivendo, e uma ajuda que ele está te pedindo, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, meu irmão, se você dobrar o seu joelho e perguntar ao Senhor, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar uma direção, porque Ele é Deus, o Espírito Santo é nosso ajudador. Então, Ele tem toda a ciência, Ele só está esperando você dobrar o joelho e dizer: Espírito Santo, me ensina a respeito desse assunto, porque eu preciso ensinar o meu filho, eu preciso treinar o meu filho, a minha filha. Então, Espírito Santo, me ajuda. Tu és o mestre dos mestres, Tu és o meu maior ajudador.
Então eu quero convidar você a fazer uma breve oração hoje. Se você não tem o hábito de pedir a orientação ao Espírito Santo, eu quero que você ore comigo assim. Espírito Santo de Deus, eu, hoje, quero começar a pedir que o Senhor venha me direcionar na educação dos meus filhos, a me ajudar, onde eu tiver dúvida, que tu venha me dar uma direção, Espírito Santo, porque tu és o amigo do amigo, o amigo dos amigos, o amigo que não julga, que não abandona, o amigo que não despreza, mas tu és o mestre dos mestres, aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a ciência. Então, Espírito Santo, me ensina. Eu quero governar bem a minha casa, eu quero ensinar e edificar a vida dos meus filhos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe ele com outras pessoas que precisem desse conhecimento, do conteúdo desse vídeo, né? Eu espero sinceramente que você tenha sido abençoado, que isso tenha te dado aí um norte, né? Caso talvez você esteja precisando, no momento precisando de uma direção. Eu não sei qual é a sua realidade, mas se você sujeitar ao Senhor, uma coisa é certa, a vitória é sua, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like e eu vou deixar aqui na descrição o link e fica ligado até o próximo vídeo, que vai ser nosso terceiro e último vídeo desse assunto, ok? Fiquem na paz.